Boa tarde. Estamos reunidos para mais um encontro de prestação de contas da Forluz, relativas aos resultados e realizações nas áreas previdenciária e financeira de 2012. O Presta Contas é parte integrante do Programa de Educação Previdenciária e Financeira da Forluz para viver melhor e objetiva ampliar o conhecimento dos participantes sobre planos previdenciários e finanças. Para a abertura oficial desse evento, convidamos o presidente do Conselho Deliberativo da Forluz, Denis Cláudio Cruz de Souza. Bem, muito boa tarde a todos, diretores, presidente da Forluz, doutor Fernando, os diretores, Zé Ribeiro, Rodrigo Barato, William Wagner, colegas da CEMIG, gerentes e empregados da Forluz, ex-colegas CEMIG, assistidos pela Forluz. É uma satisfação muito grande fazer a abertura desse evento, agora como a condição de presidente do Conselho Deliberativo. E é uma satisfação muito grande porque a gente vê ao longo do tempo a mudança, a evolução que tem tido em termos de previdência. A previdência privada, em termos mundiais, não somente a previdência privada, mas a previdência social também, ela passa por várias transformações, principalmente nos últimos anos. Eu me lembro que quando eu entrei na CEMIG não se discutia abertamente Forluz. Forluz era algo que estava ali, a gente descontava um percentual do salário, para quando aposentasse seria garantido, não havia uma grande preocupação com relação a qual que é o rendimento, qual que é a taxa, cotas, como está a economia. E hoje isso está muito diferente, o mundo mudou muito, a CEMIG mudou, a Forluz mudou, a Previdência mudou, o cenário da Previdência mudou. Vocês vão ver hoje, os planos da Forluz, eles têm uma solidez muito grande, a gente que acompanha no dia a dia, e todos vocês têm a oportunidade de acompanhar, seja através do site, dos demonstrativos, e através das conversas também, que sempre ocorre, da solidez que a Forluz apresenta, mas Previdência é algo que tem que ter uma vigilância eterna. Uma boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria, em nome da diretoria da Forluz, de agradecer a presença de todos e de todas. É sempre uma satisfação para nós poder vir aqui conversar com os participantes, sejam eles ativos ou aposentados, falar um pouquinho sobre o dia a dia da Forluz, falar sobre os resultados do ano que passou e falar também sobre um pouco do futuro, as perspectivas que a gente tem aí pela frente e os desafios que nós temos enquanto participantes, enquanto gestores da Forluz. No caminho, agora eu estava lembrando, vindo para cá, de que quando eu assumi a diretoria de relações com participantes, em julho de 2010, pouco tempo depois houve a separação da CEMIG Saúde. E naquele momento ficava um pouco a dúvida de qual seria o nosso papel dentro da diretoria e na gestão do nosso fundo, porque grande parte da atuação do diretor até então se dava em função dos questionamentos, dos problemas relacionados à saúde, internações, consultas, liberações de procedimentos, essas coisas todas que a gente conhece bem. Mas aí ficamos meio órfãos, porque isso saiu lá de dentro da Forluz. Então começamos a redesenhar o papel da diretoria e também a conhecer de fato as demandas da Previdência. E para nossa surpresa, eu diria que não teve um dia sequer que não teve novidade. A gente está aí ao longo dos anos, a gente vai poder falar aqui um pouco hoje, com questões como redução da taxa de juros, mudança de tábua de mortalidade, a questão do empréstimo especial que foi assumido pela nossa diretoria lá. Então, os assuntos são vários, os problemas também, e a gente, com o passar do tempo aí, espera ter atendido as demandas daqueles que nos procuraram, só para poder fazer uma retrospectiva aqui rápida, do último ano aí, a gente esteve, fazendo várias reuniões
do estado todo, participando de assembleias convocadas pelos sindicatos, reuniões convocadas nos setores de trabalho, participando de CIPATs, né, que o pessoal destinava um tempo da semana de prevenção de acidentes do trabalho para poder discutir também a questão da Forluz, e a gente então tem ido ao interior e aqui mesmo em Belo Horizonte conversado com muita gente sobre a Forluz, né? E uma das perguntas que a gente mais tenta responder é qual que é a melhor opção, cotas ou vitalício? Né? E é uma pergunta que não tem uma resposta pronta, né? Não tem como a gente responder para nenhum participante o que é melhor, né, de uma maneira genérica, porque cada caso é um caso, cada um tem uma expectativa para frente, cada um tem um saldo constituído ao longo do tempo, cada um fez uma reserva em função, né, daquilo que ele contribuiu ao longo dos anos, se ele tinha um perfil agressivo, se ele tinha um perfil conservador, se agora para frente ele espera, né, ter tranquilidade e quer, né, receber o benefício dele para o resto da vida sem ter que ficar acompanhando o dia a dia, se, né, a rentabilidade foi boa, se foi ruim, ou o contrário, a pessoa quer, né, e tem a expectativa de receber um pouco mais, então com isso ela aposta no resultado da Forluz, né, então ela vai ficar no benefício por cotas. Então uma série de fatores que não permite ter uma resposta pronta para essa pergunta. No entanto, o que eu tenho dito, né, para todos que fazem essa pergunta é que o melhor, né, é chegar, conversar com a família, né, pensar um pouquinho a saída na CEMIG, né? As pessoas não podem, simplesmente em função de um plano de desligamento, em função, né, de uma série de fatores que está aí, uns falando que, porque senão corre risco de demissão ou não corre, essas coisas todas, a pessoa tomar uma decisão, né, de maneira não pensada, de maneira não planejada. Eu costumo dizer que não basta eu ter uma reserva lá na Forluz que vai me dar um benefício hoje e amanhã eu sair da empresa e não saber o que fazer com esse meu dinheiro, não saber administrar isso, não saber a questão do imposto de renda que incide aí sobre os benefícios. Então eu tenho que fazer um planejamento também para o futuro, independente, né, de eu já estar aposentado e querer nesse momento, né, receber o benefício e gozar aí, né, de merecido descanso. Mas as pessoas devem sim conversar com seus familiares, planejar a saída e depois disso, então, procurar a Forluz, né? Eu recomendo a todos que procurem, né, aqueles que ainda estão na ativa, né, porque aqui eu estou vendo boa parte já aposentou, mas aqueles que ainda estão na ativa, procurem a Forluz. As atendentes da Forluz são pessoas treinadas, qualificadas para poder auxiliar na questão tanto da previdência social, né, dar algumas dicas, quanto na questão da previdência complementar. Ela nunca vai responder para, né, cada um que for lá qual que é o melhor, né, o que a pessoa deve fazer, mas ela vai assim apontar o que tem de bom num plano, o que tem de bom no outro, o que tem de ruim num, o que tem de ruim no outro, né? E aí a pessoa então vai poder tomar a sua decisão, vai poder decidir o que for melhor. Essa decisão, como eu já disse, ela não pode ser tomada de maneira isolada, as pessoas devem conversar com o seu grupo familiar, porque a gente tem que lembrar que o rendimento, né, da pessoa quando deixa a ativa e vai, né, exercer a aposentadoria costuma cair, né, já não tem mais as participações dos resultados, já não tem mais, né, o vale alimentação, o ticket, então as pessoas precisam sim planejar isso. E aí, uma vez, né, planejado, pensado tudo isso, a pessoa então vai poder fazer a opção. Entre o vitalício e cotas, né, a gente sabe que tem grandes diferenças, né? E eu diria que quem está pensando no futuro próximo aí, sair em cotas e depois transformar em vitalício, o momento de se fazer isso é agora, né? Sair já de cara no vitalício, porque a condição dada aí, né, de converter o benefício a IPCA mais 6, né, converter daqueles que ainda estão na ativa, né, e requerer o benefício a IPCA mais 6%, ela vai se encerrar no final do ano, né? E isso, de fato, embora a gente tenha, né, e faz parte aí um pouco da minha fala aqui, né, falar um pouco sobre o que nós negociamos, discutimos, né, tanto nas assembleias quanto internamente lá na Forluz nos últimos tempos, essas questões, essa condição de IPCA mais 6, ela, né, a gente não tem muita expectativa de que volte a acontecer, embora, né, uma taxa de juros se mudar aí no futuro, que eu não imagino, pode acontecer, mas eu não acredito nisso, então o momento seria esse,
das pessoas exercerem esse benefício. Mas muitos pensam na questão da herança, né? Todo mundo que a gente conversa fala assim, mas se eu ficar cotas, se eu fizer a opção pelo benefício vitalício, eu não vou deixar herança. É como se isso fosse a questão mais fundamental aí no benefício. Eu respeito a opinião dessas pessoas, mas de certa forma discordo, porque não acho que o mais importante nesse momento seja deixar a herança, e sim planejar o resto da minha vida de maneira tranquila, de maneira garantida, que eu vou ter lá um benefício calculado hoje, a IPCA mais 6, e quando a Forluz chega ao ponto de propor uma mudança, né, na taxa de juros de IPCA mais 6 para IPCA mais 5, ela está sinalizando de uma maneira muito clara para nós participantes que ela não está conseguindo mais investir os nossos recursos a IPCA mais 6. Então, se ela fala que tem que reduzir, porque é ela que tem, né, todo esse patrimônio nosso lá acumulado, não está conseguindo, certo? Imagine se a gente vai conseguir de uma outra forma. Não vai. Então, talvez seja o momento de converter. Mas, ainda assim, as pessoas apostam no benefício por cotas. É uma modalidade nova, né, que tem se mostrado muito atrativa para as pessoas, mas eu acho que ainda as pessoas não entenderam muito bem, né? De uma maneira, estou generalizando aqui, eu sei que tem muita gente aí que é qualificada, que se prepara, que estuda, que entende do assunto, mas de uma maneira generalizada, eu vejo que muita gente ainda não entendeu o que é benefício por cotas, né? Ela vai receber um percentual do saldo de contas, e aí a pessoa pensa o seguinte, se eu tiver uma rentabilidade, vamos supor, de 0,5%, e eu saco 0,5%, então eu estou bonito na fita, porque o meu benefício nunca vai acabar. O valor, o montante que eu tenho lá nunca vai acabar. Só que a gente deve lembrar o seguinte, uma pessoa que tenha, suponhamos, R$500 mil hoje e faça opção pelo benefício de 0,5%, se ela tiver uma rentabilidade também de 0,5%, de fato os 500 mil não vão nem ser mexidos. Estou falando aqui a grosso modo, né? Mas não vai nem ser mexido. Só que a gente tem que lembrar que 500 mil hoje é uma coisa, 500 mil daqui 10, daqui 15 anos é outra coisa muito diferente. Então não adianta nada eu ter exatamente entre retirada e rentabilidade valores iguais, se lá na frente a inflação me comeu todo o poder de compra, né, do meu recurso. Então a gente tem que pensar nessas coisas. Para aqueles que estão fazendo opção, e não são poucos, né, de percentual próximo a 1%, uma vez que foi mudado, né, agora, mas muitos inclusive faziam acima de 1% quando era permitido, né, a gente tem que lembrar que o dinheiro vai acabar rapidamente. Né, porque não tem como continuar, né, a Forluz garantindo e dando uma rentabilidade muito alta num período longo. Né? A gente teve aí, se a gente pegar recentemente, uma rentabilidade muito boa, mas o Rodrigo vai explicar aqui para vocês daqui a pouco, fruto de apostas, né, de estratégia acertada da Forluz no passado, mas que não vale, né, e que pode não valer para frente, porque a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então a gente tem que estar sempre olhando para frente, e quem está em cotas tem que ter essa preocupação. Então aí está uma diferenciação muito importante entre os dois planos. Né? Eu vou ter a garantia de receber aquele valor para o resto da minha vida. O risco é da Forluz, porque a Forluz calculou o benefício, se for hoje, né, IPCA mais 6, se for a partir do ano que vem IPCA mais 5, e vai garantir para a pessoa aquele benefício para o resto da vida. Se ela consegue aquela rentabilidade ou não consegue, o problema é dela. Agora no outro não. Né, no cotas, eu estou assumindo o risco para mim. Eu falo o seguinte, eu estou apostando na rentabilidade da Forluz e por causa disso eu vou tirar um percentual do saldo da minha conta e espero receber essa rentabilidade. Se a rentabilidade for ruim, né, por um determinado período, ou por um mês, que seja o que for, a pessoa tem que estar preparada para ir lá no saldo dela, mês após mês, e ver que o dinheiro diminuiu. Certo? Então, nem sempre a gente está preparado para isso. E aí a gente tem que lembrar que ainda hoje é possível, né, já até a Forluz inclusive está discutindo, né, o Conselho Deliberativo ainda não é uma decisão, não tem decisão nenhuma nesse sentido, mas o Conselho Deliberativo já está discutindo, inclusive, uma possibilidade de alterar essa coisa de transformar o benefício em cotas em vitalício. Por quê? Porque isso para a gestão é um problema, né? Vem se mostrando um problema à medida que a Forluz nunca sabe quem vai sair de um lado e vai para o outro, e aí acaba tendo que ficar, né, garantindo a liquidez, o recurso, para poder, a hora que a pessoa fizer a opção, transformar de cotas em vitalício. Mas
ainda, né, é embrionária essa discussão, não tem nada decidido ainda, o Conselho vai se aprofundar e no momento oportuno, como fizemos nas discussões recentes, vamos estar informando, né, aos participantes, ativos e aposentados, independente, né, de afetá-los ou não, mas a gente tem por obrigação estar informando a todos aí de qualquer mudança. E, né, só para poder encerrar aqui a minha fala e passar para o Rodrigo, que vai falar sobre o resultado propriamente dito, eu gostaria também de lembrá-los da discussão que está acontecendo agora sobre a mudança das tábuas de mortalidade. Lá em 2005, nós fizemos uma negociação grande, né, com a CEMIG, à época, para poder, a Forluz apontava a necessidade da mudança da tábua de mortalidade. Então, nós fizemos toda uma discussão, assembleias no estado inteiro, para poder decidir se aceitaríamos a mudança e em que condições. Uma vez acertada essa mudança, né, a Forluz passou a adotá-la e agora, recentemente, a Previc, né, que é como se fosse a ANEEL dos fundos de pensão, né, só para todo mundo ter claro aí o papel da Previc, ela veio questionando essa maneira como a Forluz utiliza as tábuas de mortalidade, dizendo que a gente tem que adotar somente uma tábua, né, a gente utilizava duas, e a mais adequada para o plano. Isso significa que a gente não pode mais usar aquela regrinha que quando a gente entra lá no extrato, né, a gente tem lá o saldo da conta na T49, saldo na conta na T83. A gente deveria ter um saldo único e converter aquilo, né, na T2000. Basicamente é isso que a Previc nos impõe. Então a gente está fazendo uma negociação, né, o Conselho Deliberativo tem atuado, né, firmemente nisso, montou um grupo, discutiu e chegou a uma proposta. Agora estamos numa fase com a Previc de acertar um TAC, um termo de ajustamento de conduta. E uma vez acertado isso aí, vamos estar, né, informando também a companheirada das mudanças. A novidade é que, uma vez, né, aceita essa proposta, aquele fundo que foi constituído lá atrás para suportar essa regra adotada pela Forluz, ele vai deixar de existir. E deixando de existir, o saldo será distribuído de maneira proporcional e em função da perda que cada um, né, teria na data atual nas contas, né, dos participantes. Então, seria mais um valor nas contas. Aí a pergunta, né, que tem nos tomado grande parte do tempo também é a seguinte: mas e se eu sair agora, uma vez que tem o P&D aí na casa, né? As pessoas falam, mas se eu sair agora? Então, isso já está, tanto da parte da Forluz quanto da parte da Previc, né, nós já conversamos isso lá, está acertado que as pessoas que estão na ativa ou que saírem aí ao longo de 2013 terão, né, garantido nas suas contas esse percentual do fundo, né, que couber a ele. Agora, aqui a gente tem que lembrar o seguinte, porque é uma dúvida das pessoas também. Quem sair no benefício vitalício, quem fizer a opção agora pelo vitalício, já vai estar exercendo esse direito, porque ele vai sair na regra atual, que é a das duas tábuas e que usa parte do fundo para poder suportar, né, o eventual déficit ou a diferença aí da utilização dessas duas tábuas. Então, todo mundo, né, que sair agora, independente da opção que fizer, ou por saque, ou por benefício por cotas, ou vitalício, já vai estar recebendo a sua parcela do fundo, né, ainda esse ano ou início do ano que vem, o caso daqueles que ou fizeram resgate ou fizeram opção por cotas. Então, é só mais ou menos para poder colocar aí para a companheirada que não está fácil, né? O dia a dia, a gente acaba de resolver um assunto, aparece um outro assunto e aí a gente tem que se debruçar, tem que, né, correr atrás e as dúvidas vão surgindo, principalmente no momento em que mais de 1.000 pessoas, né, estão aí ou saindo ou se preparando para sair da empresa e a gente então está lá e o nosso papel é esse mesmo e a gente está à disposição de vocês, caso tenham dúvida, os aposentados em relação ao benefício, em relação a alguma questão, né, lá relacionada ao dia a dia da Forluz, sintam-se à vontade, nos procurem o atendimento da Forluz, procurem a DRP, procurem lá as pessoas, né, as outras diretorias também, procurem a Forluz para poder sanar as dúvidas. Né? Ontem eu fiquei até um pouco chateado porque um companheiro de Uberlândia, né, me ligou dizendo o seguinte: ficamos sabendo aqui uma notícia quente aí que quem está no plano A não deve, quem tem plano A, né, não deve sair agora, deve esperar porque tem um dinheiro para entrar na conta e se ele fizer a opção agora ele vai perder esse dinheiro.
Eu falo, amigo, primeiro que não existe isso, porque o plano A é um plano saudado, o benefício já está definido. E segundo, porque se tiver um dinheiro para o plano, é do plano, não é de cada um, né? Mas não existe, né, isso, não tem nada disso. E aí ele disse, mas a notícia é quente, vem de lá de dentro da CEMIG, né? Eu falei, eu estou falando de dentro da Forluz. Então é uma questão que a gente às vezes, né, fica... Porque as pessoas, ao invés de procurar na fonte, né, de ir lá, bater na porta da gente e falar, olha, o que está acontecendo, o que é, como é que é isso, né? As pessoas preferem, às vezes, ficar participando das rodas de boato e aí isso vai só piorando a situação, né? Então, mais uma vez, né, agradeço a participação de todos, né, obrigado mais uma vez por vocês terem vindo aqui participar desse Forluz Presta Contas e me coloco à disposição, assim como, né, os funcionários, os gerentes e diretores da Forluz, à disposição de vocês para poder esclarecer dúvidas, para poder ajudá-los no que for preciso. Obrigado. Já passou.